Saudações e votos de um bom dia. Hoje, dia em que nos propusemos a compartilhar convosco, conforme prometido, sobre a oração do Pai ou a conhecida oração do Senhor. Antes de entrarmos para os contornos, peço a vossa atenção para a oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de, neste dia de hoje, voltarmos ao auditório através das plataformas digitais para compartilharmos o estudo sobre a oração do Senhor. Queremos, ó Pai, pedir perdão pelas dívidas ou ofensas que temos cometido contra si. E mais do que pedir perdão, queremos pedir para que o Seu Espírito Santo seja conosco e nos transforme, para que possamos servi-lo em todos os momentos da nossa vida. Intercedemos em prol dos nossos irmãos que se encontram enfermos nas diversas unidades sanitárias do país e do mundo, mesmo aqueles que se encontram em casa, assim como os que estão a caminho à busca de uma unidade sanitária. Pedimos que o Senhor toque os seus corações, toque nas suas enfermidades, para que elas possam sarar e, por via disso, possam entrar na sua casa, louvar e engrandecer o seu santo nome. Intercedemos em prol dos governantes do mundo que está sendo acometido pela doença secular, a conhecida por Covid-19, causada pelo coronavírus. Pedimos que o Senhor lhes dê entendimento suficiente que permita gerir o processo de busca incansável de remédio ou medicação que possa mitigar definitivamente esta doença. Oramos tudo isto, certo que o Senhor nos dará, e mesmo que não tenhamos pedido, ciente de que o Senhor conhece nossas necessidades, nos dará no precioso nome de Jesus. Amém. Os textos que irão nortear o nosso estudo de hoje serão extraídos, ou o texto base, concretamente, será extraído no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 6, versículos 5 a 15. Passo a ler. Assim diz a palavra: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai
vos perdoará as vossas ofensas. Oração do Pai, a oração do Senhor. Logo no início, nós encontramos no versículo 5 uma instrução sobre o que fazer quando orarmos. E o mestre instrui aos seus discípulos nos seguintes termos: quando vocês orarem, evitem duas coisas a saber. Evitem a hipocrisia, a vã repetição que é baseada no conceito errado a respeito do Pai. Jesus diz isto a partir de uma experiência vivenciada na sua época, que era praticada pelos fariseus. Como é o caso concreto de orar em pé, que era uma prática ou uma postura usual nos tempos bíblicos para orar. Então, Jesus não ensina a oração do Pai, ou seja, não punha em causa a postura de orar em pé, pois Jesus não deu orientação sobre qual postura a tomar no momento da oração. Ou seja, não era a postura que estava em causa, mas sim a hipocrisia subjacente na oração que era praticada por fariseus, que no exercício de suas obras o faziam, com a finalidade de serem vistos pelos homens, conforme Mateus 23:5. Quando Jesus diz em Mateus 6:5, não sereis como hipócritas, o que é que Jesus pretendia se referir? Ora, vejamos o termo hipócrita. Hipócrita era alguém que esconde algo. Em outras palavras, hipócrita deriva do grego e refere-se a atores que, apresentando-se com uma máscara sorridente, que nos daria a impressão de quem está alegre, quando por dentro poderá estar chorando ou simplesmente indiferente. Jesus usa o termo hipócrita para se referir àquelas pessoas que, orando, parecem pessoas piedosas ou procuram dar a impressão de serem pessoas piedosas. Ou por outra, se fazem parecer de pessoas devotas a coisas religiosas ou pessoas boas. É nesse sentido que Jesus, ensinando a seus discípulos, insta os que, quando orarem em público, não o façam para a sua autopromoção, como faziam os fariseus. Ora, quem são os fariseus, os quais para Jesus comportavam-se de forma hipócrita? Fariseus eram religiosos mais conhecidos dos tempos de Jesus. Jesus, no versículo 5, não só se refere aos fariseus, como também desencoraja a prática de vãs repetições características deste grupo religioso, conforme os versículos 7 e 8. Pois esta prática em nada abona ao cristianismo, por ser prática de religiões pagãs, conforme 1 Reis, capítulos 18, versículos 26, 18, 28. Então, Jesus insta a mim e a si, irmão, que evitemos a hipocrisia ou a falta de seriedade, assim como repetições desnecessárias no momento em que nós conversamos ou oramos ao Pai. Tanto com vista a serem confundidos os fariseus, para estabelecer a diferença entre os seus com os hipócritas, Jesus ensina a orar baseando-se na oração do Pai. Outros a conhecem como oração do Senhor. Mas antes gostaríamos de lembrar ao amado irmão que nos ouve que orar é conversar com o Criador, conversar com o Pai. E conversar implica na utilização de formas de tratamento adequadas à ocasião e na observância do que é prioritário,
e na ordenação do que se deve abordar na conversa com o Pai. Jesus lança a sua semente ensinando nos seguintes termos: quando orardes, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, o mestre, pretendia dar o endereço certo no qual a oração deve ser dirigida. Oramos ao Deus Pai, dirigimos em oração a Deus que nos ama, conforme João 3,16. Nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5. Jesus pretende trazer à mente que o Deus a quem eu devo me dirigir ao clamar Pai Nosso é Pai, e não somente Ele é Pai, Ele é Pai Nosso. Só um dos filhos, ou seja, há milhões de filhos ligados ao Pai no mundo inteiro. Cada um de nós faz parte de uma família grande. Aliás, já na criação fica claro que a família foi a primeira instituição que Deus criou, conforme Gênesis capítulo 2, 21, versículo 21 e 24. Portanto, Jesus chama a atenção para a partilha da paternidade divina, aquela que conduz a seus discípulos no aspecto coletivo, que é o Pai, ou que representa o Pai Celestial. Não há nada no cristianismo, seja ele primitivo, seja ele moderno, como dizia que não há nada no cristianismo que ensina ou estimule o individualismo. Pelo contrário, nós encontramos em várias ocasiões onde Paulo nos faz lembrar que todos os cristãos fazem parte de um só corpo, o corpo de Cristo. A Bíblia toda nos lembra que fazemos parte de uma grande família, conforme Gênesis capítulo 12, 2. A cosmovisão bíblica de igreja e de ser cristão é coletiva. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família, conforme 1 Coríntios 12, 27, ou Romanos 12, 4, 5. Deus é Pai de milhões, Deus é Pai nosso, cujo seu trono está nos céus, conforme Mateus 23, 22. E nele está Deus. Este contraste que Jesus faz nesta lição é discordância consciente. Ele é Pai nosso, Pai celeste. É distinto de pais humanos, pois os pais humanos ou o pai humano é falível. No entanto, o Pai celestial é infalível, conforme Salmos 106, versículos 1. Os pais humanos faltam-lhes recursos de toda índole para cuidar de seus filhos de maneira condigna. Eram na criação de seus filhos, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 12. O Pai nosso, o Pai celestial, é infalível, é todo-poderoso e sem nenhum dos defeitos que o Pai terreno possui. Deus é o Pai ideal, Criador, conforme Gênesis 1:1, todo-poderoso, conforme Gênesis 17:1, a fonte da vida, conforme Salmos 36, versículo 9. Conhecedor de todas as coisas, conforme Salmo 33, 13 e 15. Rei, conforme 1 Timóteo 6, 15 e 16. Único, conforme 1 Timóteo 1, 17. Nunca muda, conforme Tiago 1, 17. 3 em 1, conforme 2 de Coríntios 13, 14. Perfeito, Mateus 5, 48. Deus é santo, conforme Levíticos capítulo 19, 2. Deus é paciente, conforme 2 de Pedro 3,9. Enfim, uma infinidade de atributos pelos quais Jesus ensina a orar, dirigindo as preces ao Pai Celestial. Daí que Ele é o Pai ideal. No ensino de Jesus, Jesus apresenta 2 blocos que caracterizam a oração do Senhor, a saber, o primeiro bloco, que é constituído por 3 elementos, que são
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. O segundo bloco é caracterizado também por 3 elementos, que são a oração ou o pedido de pão, perdão e de proteção. E vamos entrar agora para os contornos do primeiro bloco, onde a priori encontramos Jesus orientando a seus discípulos que ao orar digam santificado. Por que Jesus ensina aos discípulos que ao iniciarem a oração comecem por santificado seja o teu nome? É porque Deus é santo, conforme Salmos 99, versículo 9, conforme Salmos 15, 5, 16, ou simplesmente 1 de Pedro 1, 16, etc. Jesus ensina-nos que Deus seja santificado na minha vida, na minha família, no meu trabalho, e que eu e tu vivamos de tal modo que o nome de Deus seja conhecido, conforme Mateus 28, 19, 20. Que Deus seja glorificado, conforme João 11, 4. Que as pessoas olhem para mim e para si e digam: o Deus desse homem, o Deus dessa mulher é de fato santo. E de tal forma que eu, irmão, possamos consagrar meus filhos para a sua glória. Que o nome de Deus seja glorificado na sua e na minha família, no meu ou no seu trabalho, nos meus ou nos seus relacionamentos, e que pelas decisões que eu tome as pessoas digam que existe Deus nesta pessoa. Venha o teu reino. O reino está presente, conforme Lucas 17, 21, Lucas 12, 32, Mateus 4, 17, Lucas 10, 9. Deus tem um reino, o qual não veio na forma completa. Daí a petição: venha o teu reino, com vista à expansão do reino neste mundo. No céu, a vontade de Deus está sendo cumprida pelos anjos, na presença de Deus, que desde lá o glorificam até então. O reino de Deus virá na sua plenitude, na soteriologia, na escatologia, conforme Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1, 11, Salmos 90, e na escatologia individual. Para além daquela que é a escatologia geral, é também na escatologia individual, conforme Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Paulo fala da escatologia geral quando Jesus Cristo vier, referindo-se à vinda de Jesus Cristo. Seguidamente iremos falar sobre a necessidade de que a vontade de Deus se faça. Faça-se a vontade de Deus. Esta petição visa essencialmente a valorizar aquilo que é a vontade de Deus. No modelo de educação moderna, pode ser difícil compreender o exercício da vontade de Deus, pois ela é virada para o comodismo. Referimos-nos ao modelo de educação de hoje, a coisas que nada abonam à boa educação, ou seja, a imputação de culpa. Desobediência nos dias de hoje pode trazer interpretações que ponham em causa o exercício da realização da vontade de Deus. Por isso, Jesus, consciente destes factos que nos referimos hoje, ele, ciente da aceitação ou da anuência do exercício da vontade de Deus aqui na terra, que só pela graça tal exercício possa ser aceite, Jesus ensina
a orar para que Deus, na sua graça, permita que sua vontade seja feita na minha vida, na sua vida, conforme Efésios capítulo 5, versículo 17, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Romanos 12, versículo 2. O exercício da vontade de Deus no mundo passa pela inconformidade com este século, conforme Romanos 12, versículos 2. Seguidamente, passemos à oração dos 3 P's, ou as 3 orações que iniciam com a letra P, a saber, pão, perdão e proteção. E para isso, iremos já começar pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, ao instruir para orar pelo pão, quer Jesus mostrar a predisposição de Deus em conceder o pão, que simboliza o alimento básico. Daí que Jesus nos ensina a ter limites quanto ao pedido do alimento, devendo apenas cingirmos no pedido de necessidades básicas e nunca ajuntar de forma excessiva a ponto de desperdiçar desnecessariamente. Jesus ensina a correr de maneira desenfreada em buscar algo que será excedentário e desperdício em detrimento dos outros, conforme Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. O exemplo da disponibilidade de Deus em dar o pão de cada dia é expresso no livro de Êxodo, onde Deus provia o maná para os peregrinos, somente para um dia, excetuando as sextas-feiras, em que Deus permitia que Israel recolhesse o maná para 2 dias, por causa da lei vigente na altura, que consistia na observância do sábado, conforme Êxodo 16, versículos 16 a 20. Quanto à colheita do maná para sexta e sábado, podereis ver no texto de Êxodo 16, 22 e 23. Jesus não quis, com este ensinamento, estimular a ociosidade, que é de certa forma desencorajada na Bíblia, a qual dispõe do seguinte: aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados, conforme Efésios 4, versículo 28 a 30. Jesus é coerente nos seus ensinamentos. Os seus ensinamentos não mostram contradições. Se compararmos o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 19, o qual diz, e passo a citar: com suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, conforme a versão King James em língua portuguesa. Com o Efésio, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 28 e 30, o qual diz: não roube, mas trabalhe para ter o que repartir. Aqui podemos compreender que o pão pelo qual Jesus orienta a seus discípulos para que possam orar visa necessariamente consciencializar ao homem de que Deus está ciente das nossas necessidades. Daí que, no mesmo livro de Mateus, nós encontramos no texto de Mateus 6, versículos 33, onde o redator diz: buscai a Deus e a sua justiça, pois todas as coisas ser-vos-ão acrescentadas. Então, Deus é o provedor de todas as coisas. Deus está atento a tudo e a todos. Em outras palavras, Jesus não ensina a orar pelo pão de amanhã. Deus não vai dar o pão para amanhã, conforme o disposto na Bíblia,
Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, versículo 34. Não se preocupe com o amanhã. Isto é o que Jesus ensina-nos. Jesus ensina-nos a viver na dependência de Deus. E nunca de forma independente. E é por causa disso que faz todo sentido o texto de Mateus 6, versículos 33, segundo o qual em Deus há toda a providência. A seguir, vamos entrar para o segundo elemento deste segundo bloco, que consiste no perdão. O texto diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, embora a palavra dívida é comumente usada no Novo Testamento para dívidas financeiras, ou para aquele que ou pediu emprestado algum valor ao outro, aqui é usada de forma metafórica para se referir à nossa dívida diante de Deus, ou seja, para se referir ao pecado. O pecado é visto como uma dívida diante de Deus. É visto como dívida contraída diante de Deus. Quando você e eu pecamos, nós nos tornamos devedores a Deus, porque ofendemos a honra de Deus, porque desobedecemos ao nosso Criador, que é santo, conforme dissemos no início da oração. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos tornamos pecadores e sujeitos a sanções por parte de Deus, sujeitos à disciplina de Deus. E porque nós não podemos pagar os nossos pecados pelas nossas obras ou por nosso dinheiro, não podemos pagar pelos nossos dízimos, como também não podemos pagar fazendo nossa oração, só nos resta uma opção, que consiste em dirigirmos-nos a Deus em oração e confessar o pecado e pedir indulgência a Deus. Perdoa as nossas dívidas, porque eu não tenho como pagá-las. Eu e tu não temos como pagar as dívidas que contraímos contra Deus. E por que pedir a Deus? É que Deus está disposto a remover a culpa a cada um, mas para isso passa necessariamente que cada um se dirija a Ele. E Jesus dispôs de nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas. Coloca uma condição que consiste em perdoar ao próximo, o qual, se não for cumprida pelo peticionário, este fica desprovido de receber o perdão divino. Jesus nos ensina que, perdoando ou recebendo o perdão divino que nós pedimos, em contrapartida, nós iremos perdoar. Como nós temos perdoado aos nossos irmãos, aos nossos devedores, então, por via disso, podemos ou estaremos habilitados a pedir perdão a Deus. Quando você e eu temos uma lista interminável de pessoas com quem estamos em desavenças, algumas das quais eu e você nem sequer falamos com elas, porque nos ofenderam num certo dia. A questão é, será que você e eu estamos habilitados a receber o perdão de Deus? Quando você tem esta lista de pessoas, quando digo você, refiro-me também, quando você ou eu tenho esta lista de pessoas às quais não perdoamos, será que eu ainda posso dizer: eu já perdoei muitas vezes e por causa disso eu não posso perdoar mais? Será que no momento de administração do perdão ao próximo, nós pensamos as inúmeras vezes que pecamos contra Deus, algumas delas inconsciente, outras consciente, outras por omissão? Será que nós pensamos nisto?
Jesus, ao ensinar a necessidade de perdoar o outro, chama a nossa atenção para fazermos uma avaliação, uma introspeção, para vermos se efetivamente nós não caímos na tentativa ou no mal de não recebermos o perdão de Deus, simplesmente pelo fato de nós não perdoarmos ao nosso próximo. O apóstolo Pedro é uma das pessoas igual a mim que pensava que o perdão estava associado a um número de vezes. Se nós lermos o Evangelho de Mateus 18, versículo 21, vamos encontrar a declaração do apóstolo Pedro quando se dirige a Jesus, não é? Mostrando um certo número de vezes que devem ser permitidos para perdoar. E ele resumia-se em número 7. O mesmo texto de Mateus faz uma réplica de ensino da oração do Senhor nos seguintes termos: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão, conforme o texto de Mateus 6, versículos 35. Resumindo, Jesus está condicionando o perdão divino ou o perdão vertical ao perdão horizontal. Portanto, perdão vertical é aquele que provém de Deus. O perdão horizontal é aquele que cada um de nós, eu e o irmão, administra ao seu próximo que o tenha, portanto, perdoado. O perdão, conforme o ensinamento de Jesus, é decorrente ao perdão que é dado aos outros. O fato é que somente aqueles que são filhos do Pai é que estão habilitados. Somente aqueles que nasceram de novo, conforme João 3:8, é que estão habilitados a perdoar aos outros. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas ou dívidas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus está a dizer que o perdão aqui só é recebido mediante ao perdão ao próximo. Quer seja seu próximo amigo, quer seja seu próximo irmão, portanto, irmão em Cristo, irmão biológico, esposa, tio, pai. Se você ainda tem problemas com estas pessoas, Jesus chama-lhe a atenção para que te dirija a essas pessoas e desde já as perdoe, porque só dessa forma você e eu receberemos o perdão divino ou o perdão que vem de Deus. Somente os que estão cheios de Espírito Santo, os regenerados, somente estes podem perdoar de verdade. Portanto, se o irmão quer perdoar, livrar-se de remorsos, busca diligentemente e de forma incansável encher-se pelo Espírito Santo. Não quero com isso dizer que o perdão que você concede ao próximo seja em si uma só garantia, porque se assim fosse, não era necessário ser cristão para receber o perdão de Deus. Mas perdoar ao próximo é uma prova inequívoca de que você é filho de Deus e que está perdoado e que vai receber o perdão de Deus. É uma evidência, é um sinal externo, concreto, é uma prova irrefutável de que você merece o perdão. O perdão é uma expressão clara do novo nascimento. Pessoas que nunca perdoam é uma sinal, ou uma evidência, perdão, é uma demonstração clara de que nunca nasceram de novo. São pessoas que, mais do que serem pessoas amarguradas, guardam mágoas, guardam ressentimentos. Nós podemos encontrar isso, o exemplo disso, na parábola do credor incompassivo,
descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O perdão não é um sentimento, é sim uma decisão que você toma. Você chega diante de Deus e diz: eu perdoo. Sintetizando, se não perdoar aos homens que vos ofender, assim meu Pai fará convosco, conforme Mateus capítulo 18, versículos 35. Jesus ensina-nos a pedir 3 coisas, a saber, em forma de síntese, no segundo bloco, que é o pão, o perdão e a proteção. A seguir, iremos para o campo da proteção ou do pedido de proteção divina, que é também basilar nesta oração, no qual Jesus ensina-nos: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. A tentação é uma referência a Satanás, porque a palavra mal traduz ao maligno. O mal aqui é personificado na pessoa de Satanás, que tenta ao cristão. O diabo e seus acólitos tentam o cristão, procurando nos afastar do caminho de Deus, conforme o exemplo que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 5, como também o exemplo que encontramos no livro de Jó, capítulos 2, versículos 1 a 13. Por que livra-nos do mal? Livra-nos do mal porque Ele é nosso Deus, conforme Jó 34, 11. Só Ele, o Supremo Deus, poderá nos livrar do mal. Nós não temos poder, estamos desprovidos de poder de nos livrar do mal do Satanás, a não ser por meio do Pai Nosso, aquele que está nos céus. Deus é todo poderoso. Podemos ver isso no texto de Jó 34, assim como nos textos de Lucas capítulo 4, 1, 13, no livro de Mateus capítulo 4, 1 a 11. Deus tem Satanás atado nele com uma corrente limitada até um certo ponto. Satanás não vai além da permissão de Deus. Podemos ver isso em Jó 2:6. Podemos ver também em Jó 34, 11. Por causa disso, peçamos a Deus que não nos deixe cair em tentação por causa da ambição, a minha ambição, por causa da altivez, o meu orgulho, a soberba, os meus olhos que o Senhor me deu para contemplar as maravilhas da sua criação, não me conduzam à tentação, não me deixe cair na tentação. Neste momento de pandemia da Covid-19, há uma infinidade de petição para que não caiamos em tentação. Este é o momento em que cada um deve dedicar-se a Deus, principalmente porque fica em casa e a casa é o melhor lugar para se dedicar a Deus. E por fim, vamos ao que Jesus une no final da oração, que é: pois teu é o reino, a glória para sempre. Em algumas Bíblias, esta terminal está em colchete, porque há um debate teológico forte, segundo o qual, nesta parte terminal da oração do Senhor, não consta nos manuscritos antigos. Alguns teólogos defendem que este foi um acréscimo posterior. Mas seja como for, se consta ou não consta, não é? Seja como for, a expressão teu é o reino, a glória para sempre, é uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. É uma doxologia, um termo grego que agrega doxa mais logia. Doxa, que significa glória, e logos, que significa palavra. Em outras palavras, seria palavra de glória. Na adoração veterotestamentária, as orações hebraicas
eram muitas vezes acompanhados por fórmulas que expressavam a glória eterna de Deus. O rei Davi também nos transmite alguma experiência, porque podemos ver que o louvor do rei Davi diante de Israel é uma notável doxologia registrada no Antigo Testamento. Podemos ver o livro de Crônica 29, versículos 10, 13. Também podem ser encontradas muitas doxologias no livro de Salmos 41, 13, no livro de Salmos 72, 19, no livro de Salmo 89, 52, no livro de Salmo 106, 48, assim como no livro de Salmo 150, 1 a 6. Assim, peçamos a Deus, não para a nossa promoção, mas para a exaltação, louvor e glória a Deus, através da oração que o Mestre Jesus ensina aos seus discípulos. Amém.